João capítulo 1, versículo de número 14. Diz assim o texto sagrado: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui nessa tradução NVI fala: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos, o texto de João, na verdade, ele começa diferente dos demais apóstolos. Quando João começa a escrever o Evangelho de João, os apóstolos começam com o nascimento, começam com a infância de Jesus, com os milagres, genealogia, os feitos de Jesus. Mas João não. João começa escrevendo sobre a essência de Jesus. E João fala dele, do próprio Jesus, como o mediador da criação. O mediador é aquele que se coloca entre duas partes. Ou seja, quando João inicia o capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: no princípio. Quando João
Ele foi gerado no corpo de Maria. E aí a Bíblia diz que ao invés do pecado subjugar, ele subjugou o pecado na carne. E diz assim, ó, quietinho. Aqui não. Eu vim para ser o representante deles. E o Jesus foi crescendo, se tornando um homem. E a Bíblia diz que a luz brilhou nas trevas. E as trevas que havia no homem não conseguiram derrotá-lo. Não conseguiram contaminá-lo. Já viu o tipo de pessoa que às vezes fica no meio de uma roda e ele se contamina? Ah, eu não vou beber, mas assim, vocês estão aí, eu vou fazer também. Não, ele não. Ele chegava e ele colocava padrão no ambiente. Quando ele pisava no ambiente, não é por causa de amigo, não é por causa de queridinho, queridinha, ele se posicionava como padrão.
vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne. Ou seja, amados, não é que Jesus cometeu pecado. O carne aqui é de fato ter tomado a nossa natureza, toda ela. E a Bíblia diz que ele habitou, ele fez uma tenda. É como se ele tivesse feito um acampamento, um tabernáculo entre os homens. Ele habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, quando Jesus ele toma a pele humana, a Bíblia diz que nem os demônios estavam compreendendo quem ele era. Gadareno, quando Jesus chegou diante lá de Gadara, o Gadareno estava endemoniado. Os demônios disseram: viestes nos atormentar antes do tempo, filho de Deus vivo. Ele não viu Jesus, ele viu o Filho de Deus. Nem o que estava acontecendo na humanidade, Jesus tomando a humanidade do homem. Porque Jesus nem poderia tomar o poder de ser Deus e tentar dar um jeito. Mas não. Ele sofreu e padeceu. E a Bíblia diz que todo o sacrifício que ele fez se tornou a conquista dele. Mas qual é a conquista de Jesus, amados? É que muito além dele ter apenas morrido na cruz e todo o sacrifício que ele fez lá, é ele poder habitar em você. É isso que ele veio fazer. E o que a vida de Jesus traz para nós? O que Jesus morando dentro de nós pode causar em nós? Em primeiro lugar, Êxodo capítulo 15, versículo 26, diz assim, ó: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre a terra do Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Olha só, habitar com Deus já desde o Êxodo, desde Abraão, desde o Éden. O Senhor sempre quis que nós, ao habitar com Ele, pudéssemos ouvir a sua voz. E aqui a Bíblia fala alguns verbos. Ele usa alguns verbos aqui: ouvir, atento; fazer o que é reto; inclinar os ouvidos; guardar os estatutos. Ouvir, fazer, inclinar e guardar. Ele usa esses 4 verbos aqui, que uma vez que ele tomou a ação em direção a nós também temos que tomar uma ação em direção a Ele. E a ação que nós tomamos, quando nós temos o tabernáculo morando, a presença dele morando entre nós, conosco, dentro de nós precisamos cumprir esses 4 verbos. Nós temos que tomar ação em relação a esses 4 verbos. Ouvir, porque você pode ouvir e não ouvir. Você pode estar ouvindo aqui e estar pensando lá na sua sopa de mandioca,
o teu Deus. Ai, que lindo. Ele quer ser, nossa, meu Deus. Quantas vezes você para no dia e fala, meu Deus, meu querido Deus? Quantas vezes você parou hoje e falou isso para mim? Meu Pai, meu querido Pai, o Senhor é meu. Você pode fazer isso hoje? Feche seus olhos, põe no seu coração. Diga assim, meu Deus, meu Pai, o Senhor é meu querido Deus. Olha só, e o texto fala sobre ouvir, mas tem gente que ouve e só ouve. Aqui tem ação. O verbo fazer emite um movimento. Fazer, mas não de qualquer jeito. O texto está falando fazer o que é reto, diante dos seus olhos. E aí ele fala, e inclinar os teus ouvidos. Aos teus ouvidos. Porque quando você quer ouvir, quando você quer ouvir bem, você faz assim, né? Tá ouvindo aí? Peraí, deixa eu ouvir. Inclinares os teus ouvidos para ouvir os teus mandamentos. Isso fala da humildade de você descer e se inclinar para aprender os mandamentos do Senhor. Aquele que não aprende a sentar, que não senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. E a gente tem que aprender com as pessoas que estão caminhando com Cristo há mais tempo que a gente. A gente tem que aprender a ouvir as pessoas que estão nos ensinando biblicamente falando. Nós precisamos inclinar os ouvidos. Nem sempre tudo que nós aprendemos pode ser verdade absoluta. Nós precisamos inclinar os ouvidos e ouvir os nossos irmãos que estão há mais tempo que nós, que estão se esmerando na palavra de Deus desde ontem, não de muitos anos atrás. E aí a Bíblia fala, guardardes todos os seus estatutos. Guardar mandamentos de novo. E é guardar todos. Eu nunca vi uma fase que a igreja está vivendo hoje. E eu tenho orado muito pela igreja do Senhor Jesus, onde pessoas cumprem parte dos mandamentos. Mas deixa eu te dizer, fazer aqui não é obediência a Cristo. O altar é consequência. Na verdade, quem nós somos representa aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. Quando nós temos a oportunidade de ser infiel, aí sim nós podemos ser fiéis. Nós podemos mostrar quem nós somos quando nós estamos lá, quando